bem-vindos! Você está no tópico Laroie e hoje eu vou contar pra vocês a história de Maria Padilha das Almas, a sua morte. Ela já estava bem velhinha, tão velha que ela nem lembrava mais o nome dela, porque o nome dela não era Padilha. Essa história que eu vou contar não é da Padilha, aquela esposa do rei, né? Tem uma Padilha, esposa do rei, amante, né? Amante do rei, fizeram uma tumba pra ela e tal. Tô aqui, ó, debridíssima. Outra grande dia das mães, gente. Ela tinha o nome de uma menina pobre do Brasil, não era aquela amante do rei e tal. E aí pediram pra ela escolher um nome quando ela chegou no cabaré da Quitéria pra trabalhar. E ela foi pensar que nome que ela queria, porque nome francês era o que mais tinha na época. A maioria das prostitutas tinha nome francês, que na verdade eram nomes de guerra, né? Codinomes franceses. Se você tem um desses nomes, não estou dizendo que são nomes de prostituta. Vamos lá. Nomes franceses eram nomes chiques, elegantes na época. Então, as mulheres escolhiam nomes de mulheres francesas para que ficassem com nomes mais bonitos do que elas já tinham. Que se a pessoa se chamava, não vou falar isso, Helena, ela não queria ser chamada de Helena no cabaré. Ela queria ser chamada de Marie, Désirée, Emmanuelle, Nicole, Lorraine. Queria um nome assim, elegante, entendeu? Era isso que significava. Não quer dizer que o seu nome é nome de prostituta. Antes que comece eu me chamo Emmanuelle, né, mano? E o meu nome, é francês, gata, é chique, é lindo. Diz que Manu é linda. Tão linda que as pessoas querem assediar ela. Mas a Manu é minha, tá, Brasil? Manu do Salvador é minha? Amiga, sei de tudo. Abafaço. Continuando. Então ela escolheu um nome baseado numa conversa que ela ouviu um dia. Dois homens passando ali na frente do cabaré, conversando. Eram dois fidalgos, e estavam falando. Não tô editando muito vídeo porque vocês têm que ver que eu sou assim mesmo, de verdade, eu erro as palavras e tal. E esses fidalgos que estavam ali proseando, tal, falando de uma mulher do passado. Fascinados, assim, falando como se ela fosse a mais maravilhosa de todas as mulheres. E essa, sim, era a amante do rei Afonso de Castela. Uma mulher de personalidade tão intensa, uma mulher tão marcante, que ela marcou a história da Espanha e todo mundo conhece ela. E o nome dela, Maria Padilha de Abajo. É espanhol, Abajo. É A-B-A-J-O. Você fala espanhol? Escreve aí pra mim, como se pronuncia? Abajo, Abajo? Eu acho que é Abajo, né? Porque é J. Juan Abarro, verdade, que João é Juan. Tá vendo? Helena também é o quê? Aula de espanhol, gente. Era uma vez eu é cultura. Essa Maria Padilha era da família mais nobre de Sevilha. Então, esta menina com seu nomezinho humilde, pobre, pensou, é esse mesmo nome que eu vou ter. E falou pra Quitéria amou, falou, é o luxo, meu amor, esse nome é bafônico, vai ser marcante, maravilhoso. E foi, né? Tanto que estamos aqui em 2018 falando dela. Realmente foi marcante. Uma ótima escolha. E assim, ela ganhou o nome dela de Maria Padilha. E ela não foi prostituta por muito tempo, passou uma década, tipo 10 anos, ela já era gerente. A Quitéria morreu e ela se tornou dona do cabaré. Tudo bem que na Roda das Princesas a gente descobriu que foi uma morte assim, não tão, né, morreu assim por acaso. Mas enfim, deixa pra lá. Você não assiste a Roda das Princesas? Duvido. Começa a assistir que você vai saber do que eu tô falando. A morte da Quitéria. Mas aqui é a morte da Padilha, né? Então, e aí a Padilha, depois de 10 anos, depois de ser gerente, Quitéria morreu, ela virou a dona do bordel e bordel, ó, do cabaré, e o cabaré só aumentou o sucesso mais ainda. Passaram-se 30 longos anos e o cabaré dela ainda estava como? Bombando. Mas a Maria Padilha já estava cansada, porque na verdade ela já era uma senhora de mais de 60 anos de idade. 60 não, 50. Nessa época ainda era 50. Mais de 50 anos. Porém, quem olhava pra ela, ela tava praticamente igual, tipo, 10 anos mais velha. E já era uma senhora. Dizem as más línguas que ela fazia feitiços pra ficar jovem. E esses feitiços era roubar a juventude das moças mais novas da casa, das prostitutas mais novas. Fato é que se ela tinha um desafeto, alguém que não gostava dela, envelhecia assim, tipo, e todo mundo falava, tá doente, querida? O que aconteceu com você? E a prostituta não tava doente, tinha nada, mas ficava velha da noite por dia. Enfim, né?
Padilha e suas bruxarias, quem conhece sabe. E ela, com tudo isso, continuava Highlander, eternamente jovem, aquela coisa linda, jovem eternamente. Podia ter algum livro, né, que contava esses feitiços pra nós. Mas tudo bem, deixa pra lá. Quem faria? Eu jamais. Não me importo com isso, sou uma mulher de olhar. A feitiçaria fazia com que ela tivesse uma beleza não natural. Por fora, bela viola, por dentro, pombo lorento. Ela aparentava ser linda, mas por dentro estava sentindo o peso da idade. Mas não era culpa dela, ela tinha passado muitas coisas na vida e o coração dela se endureceu, principalmente depois que ela teve aquele romance com o Tranca-Rua, ele morreu, ela ficou sozinha. Então ela se fechou pro amor, com uma pessoa dura e linda, no caso. E assim, com tudo isso que aconteceu, ela já mais madura pensou, preciso ser amada. Sentia aquela necessidade de ter amor na vida dela e ela era linda. Conseguiu, claro, vários amantes, 7 no caso. E um era mais lindo que o outro, ela só metia os pés pelas mãos, né? Essa Padilha no amor, vou te falar, viu? Conseguiu ser pior do que algumas pessoas que eu conheço, gato. Mas enfim, é isso, ela é Padilha, né? E aí, o que aconteceu? Ela tinha gosto por jovens mais jovens, lindos, sexys, fogosos, tal. E um monte de amante ela conseguiu esses 7. Dentre esses 7 amantes tinha um que se chamava Paulo. E esse era perdidamente apaixonado por ela. Nenhum dos amantes que ela tinha, dos 6, que não era o Paulo, sabia quem ela era, que ela era cafetina, bruxa, assassina, que ela era letal. Maria Padilha era perigosíssima. E eles não sabiam, não faziam nem ideia. Mas o Paulo sabia tudo que ela era. E ele amava ela assim mesmo. Ele não queria ser só amante, ele queria casar. Queria ser marido dela, assumir ela. Com tudo isso que ela era, ele não se importava. Ih, gente, importava é ótimo. Ele não se importava porque o amor é lindo. Eu acho. Tá, parei. E aí o Paulo direto pedia ela em casamento e ela sempre dizia que não. No começo ele só quis o dinheiro dela, porque ele sabia quem ela era de verdade. E sendo assim, sabia todo o dinheiro que ela tinha. O começo era financeiro. E aí ele fazia juras de amor, pedia ela em casamento, ela falava, por que eu vou ter um marido se eu posso ter um monte de namorado? Não quero, obrigado. Sou rica, sou linda, eu quero me divertir. E ele não aceitava aquilo, mas com tantas recusas ele começou a ficar obcecado por ela, começou a ficar perigosão. E começou a perseguir ela e começou a ficar muito atrás dela. Ela falou assim, chega meu amor, acabou. Vou ficar com os outros 6, que eles são mais fofos, mais meigos, me dão o que eu quero, enfim. Terminou com ele. Claro que ele não lidou muito bem com isso, muito pelo contrário. Como ele tava meio psicopata nela, ele começou a beber, caiu na vida, não quis mais saber, virou um vagabundo, se descontrolou real. E a família falou, meu Deus, porque ele era de família nobre, tinha um nome a zelar. E aí a família falou, não gente, a gente tem que fazer alguma coisa antes que ele acabe com o nome da nossa família, vamos mandar pra Itália. Mandou ele embora pra Itália, pro monastério, pra viver lá com os padres, pra ver se ele dava uma segurada e ficava bem de novo, né? E a Padilha, nem confiança, continuou vivendo a vida dela no Brasil. Ele acabou gostando do negócio de monastério, curou o coração, parou com a cachaça, virou padre. E aí ele ficou lá no monastério 15 anos, já era padre e tal. De repente o padre dali, daquela vila onde a Padilha vivia, morreu. E precisava ser substituído. Quem veio? Paulo, ou padre. Veio pra igreja e tal. Só que já tinha passado tipo mais de 15 anos. E, né, muito tempo, ele nem confiança, era padre mesmo, e ela nem lembrava mais que ele existia, porque Padilha é Padilha, né? Então, e aí muitos homens já tinham passado, ela nem lembrava, não sabia mais números e nada, e ela tinha inúmeros amantes nessa época. Continuava com a feitiçaria, continuava linda, apesar de ter mais de 60, quase 70, e continuava ali com seus amantes, linda, maravilhosa, nada me aborrece. E Paulo voltou para o Brasil, para a igreja, substituiu o cônego falecido e a vida seguiu ali naturalmente. Então, apesar dela ter cara de moça e corpo de moça, continuar linda, a voz já estava rouca, ela já estava andando mais devagar, porque o corpo cobra, né? Feitiçaria, feitiçaria, matéria, matéria. Ela já é uma senhora por dentro, por fora linda, maravilhosa. Enfim, um dia uma menina do cabaré dela, uma prostituta, pariu um filho. E tava morrendo de parto, porque teve uma hemorragia muito grande e tal. Aí ela pediu pra chamar o padre, falou, essa aí já era, chama o padre pra dar extrema unção.
E o padre tinha que ir onde chamasse na época. Chamar no cabaré, vai no cabaré. Se chamar na casa da velhinha, vai na casa da velhinha, tá tudo bem. Padre é padre. Lá foi ele pro cabaré pra dar extrema-unção na menina. Chegando lá, ele sabia muito bem que local era aquele, quem vivia ali. Quando ele olhou pra Padilha, ele já lembrou na hora e o amor renasceu em seu peito. Porém, ele era padre. Padilha nem lembrou quem ele era. Ele ali, dando extrema-unção e tal. Depois ele pediu pra falar com ela no off. E ela já tava no quarto esperando com um monte de moedinha de ouro. Porque era aquilo, né? Molhava a mão do povo, aquela propina pra todo mundo ficar bem. Política da boa vizinhança. Aliás, meus vizinhos deviam saber que política da vizinhança consiste também em dar um dinheirinho extra para que todos vivam bem. Né? Tá. Então, enfim, não acontece. Sonhar não custa nada, né? E aí ele foi pro quarto dela. Quando ele chegou já próximo a ela, ele já sentiu toda aquela emoção novamente. E ela, boa tarde, senhor, tal, né, padre? Como que chama mesmo, gente? O povo chamava os padre. Vossa Santidade, muito obrigado por você estar aqui, cuidar da menina. E ele já foi pra cima dela, agarrou, tacou-lhe um beijo. E ela ficou como? Em choque, padre tarado, gente, o que tá acontecendo? Porque ele tava lá, dando a extrema-unção na menina, tremendo, nervoso, porque tinha visto ela e ela nem se ligou. E aí, quando ele beijou ela, que isso, padre? Tudo bom com o senhor? E aí ele falou, você não lembra de mim? E ela, não, quem é você? De São Paulo, tá, aquela coisa. Aí ela lembrou. Aí falou, é você. Aí viu que ele tinha ficado mais velho, sexy, padre, perigoso, relacionamento e tal. Falou, adoro, vamos, sou sua, totalmente sua, gente. E aí, ele era lindo. O texto diz, e que padre. Não posso interpretar isso, gente. Sou uma mulher casada, séria aqui, ó. Serinha, dura. Ele era lindo, louro, de olhos azuis. Sorriso lindo, boca maravilhosa. Ele é todo lindo pra ela, no caso. E aí ela falou, ai, você é amante do padre. Nada mais me resta nessa vida. Você é amante do padre emocionante. E aí começaram a ter aquele tórrido caso de amor. O padre saía escondido, ia de madrugada no cabaré, aquela coisa toda, tal. Mas aí, como sempre acontece alguma coisa com a Padilha, algo aconteceu. O padre um dia está lá na igreja, sentadinho no confessionário com sono, né? Aquele confessionário, gente, deve dar um sono que eu vou te contar. Ele tá lá sentado, chega um pra se confessar. Padre, eu sou apaixonado por uma mulher, eu não sei viver mais sem ela, não sei o que eu faço, pra casar eu tenho desejos, padre, me perdoa, eu pequei. Contou que era apaixonado pela Padilha. Pra quê, Brasil? Pior viagem. O padre, toda aquela loucura, lembra que ele ficou bêbado, ficou louco, ficou psicopata pela rua, vagabundo, voltou. Só que, claro, ele tinha agora um nome a zelar que ele respeitava, ele tinha que ficar na dele. Mas aí o psicopata renasceu, já que ele não podia ser bêbado e vagabundo, ele falou, vou te matar, maldito. E o menino apareceu morto, no matagal, a facadas, pelas costas. E assim, outro foi se confessar, e apareceu, e outro, e outro, e outro. Então já tinha ido uma meia dúzia. A Padilha começou a estranhar, peraí. Os caras vêm aqui, a gente tem aquele amor, aquela coisa e tal, some, morre. E todos apareciam mortos. A facada falou, não, tá acontecendo alguma coisa, gente. Esse negócio é comigo, é pessoal, tô achando, pera, vamos ver o que tá acontecendo. Muito inteligente. Pegou um capanga dela, um jagunço, falou assim, você vai fingir que é meu amante. E aí espalhou aos 4 cantos do mundo que ela estava apaixonada, que ia casar com o cara e tudo, que o amor era lindo. E que aquele era o homem da vida dela, pra que o assassino soubesse. Então ele fingiu que era o novo amante de Padilha e que era o melhor de todos os amantes, tal, número 1. E aí a Padilha sugeriu que um dia ele fosse à noite na beira de uma lagoa, porque ele falou pra ela, olha, eu ando por aí, tem um cara me seguindo, esse cara ele tem uma capa preta. Ah, tá te seguindo? Ah, então nós vamos descobrir quem é que tá matando todo mundo. Até aí já tinha uns 15. Já, porque chegava lá, se confessava pro padre que tinha passado uma noite de amor com a Padilha, ele matava. Falava que a mulher mais linda era a Padilha, ele matava. Chegou um momento que ele saía na rua, se ela estivesse passando, e ele visse o cara olhando, tipo, ó, como você é linda, porque ela era linda, ele ia atrás do cara e matava. Começou a morrer todo mundo, gente, porque era Padilha. Pensa quantos homens não queriam a Padilha. Ia morrer toda a população masculina da cidade, no caso. Aí ela falou, não, tem que fazer alguma coisa. Aí armaram uma emboscada para o assassino, que ela não sabia quem era. Foi com os outros jagunços e ficou escondido. E o cara lá na boa, na lagoa.
bonitinho e tal. Daqui a pouco ela viu um vulto se aproximando. Daqui a pouco ela só viu a lâmina subindo já, porque já tirou antes, tava todo coberto, né? Só viu a mão assim, com aquilo brilhando. Falou, vai matar meu jagunço, é ele. Aí ela saiu de trás da mata, os jagunço junto, e ela usava uma garrucha. Só tinha um tiro, depois tinha que abastecer, enfiar o negócio assim tal, muito trabalho. Ela mirou, que a mira dela era boa, era melhor que o punhal, mas no momento não dava pra usar o punhal. Mirou e pá, atirou. No que ela atirou, a bala veio na cara do cara da capa e ele rapidamente se assustou, viu que vinha vindo jagunço, Padilha, todo mundo, ele ó. Então ela pensou assim, bom, fugiu. Mas eu vou descobrir quem é, porque ele tomou um tiro no meio da cara, mesmo que pegou de raspão, ele tá machucado. Quem a gente vê com a cara machucada de tiro é o assassino. E começou a procurar. Todo mundo procurando, os capangas procurando, todo mundo, ninguém achava. Um belo dia ela falou, vou lá na igreja, vou falar com o Paulo, porque ele tinha dado uma sumida, mas como ele era padre, né, e já tava com uma certa idade, tava tudo bem. Ela falou, vou pedir ajuda pra ele, porque ele conhece todo mundo, se ele vê alguém assim, ele vai me avisar. Beleza, lá foi ela. Chegando na igreja, ele tava lá no fundo de costas. Aí ela, Paulo, quando ele escutou o nome dela, ele, ó, por aqui. Ela pensou, pronto, o assassino tá na igreja e ele tá fugindo porque ele sabe que o assassino tá aqui, deve estar atrás dele, vou atrás. Que Padilha é dessas, né? Nem pensou nada, ela vou atrás, vou ajudar, e se for o assassino, vou matar ele aqui mesmo. Aquela sangue nos olhos, né? Padilha. Com o punhal já ali, ó, na mão, e foi atrás dele. E ele começou a subir. E ela começou a subir atrás dele, chamando ele, e ele a milhão e ela a milhão atrás dele. E aí ele foi parar lá na Torre do Sino, e ela indo atrás, só vou proteger ele, vou matar esse assassino desgraçado. Aí ela chegou perto dele, ele tava já no parapeito, lá na Torre do Sino. Pensa na igreja, o sino fica lá em cima, blim, blim. Lá no altão ele tava, e o parapeito. Igreja velha, né, gente? Pensa. Milhões de anos, enfim. E aí ela viu que ele tava encostado, ela foi, pôs a mão no ombro dele. Paulo, quando ele virou, pensa, a cara dele tava com risco aqui, ó, queimado, que ela viu que era do tiro que ela deu. E aí, tipo, que ela rapidamente, que a mente da gente é muito rápida, né, pensou, ele tá matando todos os homens, saíram comigo, ele é um psicopata louco. Aí já lembrou quando ele era jovem, ele era obcecado, ficou maluco, que bebeu, que pirou e que queria ela. Falou, meu, esse bagulho de padre é um disfarce maldito, vou matar ele. E aí, sabe como o Padilha é impossível, já o punhal na mão, já partiu pra cima dele, tome facada. E ele se desviando pra lá e pra cá. Chegou uma hora que ela falou, não, agora ele não vai se desviar, porque eu vou pular em cima dele com meu punhal e vou no pescoço dele. Quando ela pulou em cima dele, o bagulhinho lá da igreja, lá o parapeito, já tava velho. Tinha uma parte de madeira que estava reformando, caiu tudo. Buf. Caiu ela, caiu o punhal, caiu o Paulo, todo mundo. Agora pensa. Lá em cima, na torre mais alta da igreja, no sino, o padre já tinha uma certa idade. Ela já tinha uma idade mais avançada ainda. E com a morte o feitiço acaba. Caiu os dois no chão. Morreram. 20 metros, mais ou menos. Morreram. E aí todo mundo veio desesperado. Meu Deus, quem é o padre? Ah, o padre morreu. Aquele chabu. E essa velha do lado dele, quem é? A velhinha lá, gente. 70 anos. E começou aquele alvoroço. Quem é essa mulher? Quem é essa mulher? Dona fulana conhece. Dona Cotinha, a senhora conhece. Todas as beatas da igreja, ninguém sabia quem era. E passou as meninas do cabaré, sabendo do alvoroço, que um vai falando pro outro, né? Quando elas viram o vestido e o punhal, elas souberam que era Maria Padilha. O que acontece? Prostitutas não podiam ser enterradas no cemitério porque era solo sagrado. Só podia ser enterrado em outros locais pagos e tal. Só que ninguém sabia que aquela velhinha, fofinha, morta no caso, era Maria Padilha. O que aconteceu? Morreu junto com o padre. Será que estava salvando a vida dele? Meu Deus, ele deve ter caído, ela deve ter tentado ajudar, uma santa. Morreu junto com o padre. Ninguém sabia quem era. Foi enterrada onde? Na frente da Capela das Almas. Entenderam? É isso.
Porque na hora da briga, assim, ele ficou muito desesperado, tentou se explicar pra ela. Quanto mais ele falava, mais ódio ela tinha. Pensa, não é isso, eu largo a batina, vamos casar porque eu te amo. Como assim você matou todo mundo? Que Padilha ela é um pouco justa. Você pode me amar, mas você não pode sair matando todo mundo que saiu comigo, psicopata louco. Então quem vai morrer é você. Então, com tudo aquilo, aquela fúria toda, ela caiu de lá de cima, descontrolada. E as meninas não imaginavam o que tinha acontecido. Só souberam que ela morreu. Ali enterrada como uma velhinha fofa, que morreu junto com o padre e ninguém sabia por quê, surgiu Pombagira, Maria Padilha das Almas. Maria Padilha bruxa, Maria Padilha feiticeira. A poderosa Maria Padilha das Almas. Tantos homens a quiseram e por causa de um, ela perdeu a sua vida. Essa é a história da morte da Maria Padilha. Gostou? Falaram que eu não falo nunca isso.